Considere o conjunto. Temos aqui o nosso conjunto, indica o interior e, por último, se o conjunto é limitado ou não. Bem, resolução. A primeira coisa a fazermos é representarmos esse conjunto numa reta. Então, temos aqui ele representado numa reta. E se a mesma coisa tivéssemos aqui esse ciclo com essa bola branca, né, que claramente conseguimos identificar que essa bola branca está fora desse ciclo. Bem, o que é que será o nosso interior? O interior é tudo que está no interior do ponto zero. Existem valores no interior do próprio valor simplesmente o zero? Não. Então, o nosso interior será um conjunto vazio. O que é o exterior? O exterior é tudo que está de 0 para frente e 0 para trás. Então, quer dizer, o nosso exterior será isso, né? Do menos infinito a 0, união a 0 a mais infinito. Fronteiro. O fronteiro está na fronteira do conjunto. Qual é o valor que está na fronteira? É o próprio zero. Ou simplesmente você vê qual é o valor que não pertence nem no interior, nem no exterior. Então, nosso fronteiro será o zero. O nosso fecho ou aderente. O fecho ou aderente é a união do interior com um fronteiro. Se você unir este resultado com este resultado, dará simplesmente zero. O derivado ou ponto de acumulação. Ponto de acumulação é quando nós vamos atribuindo valor e vamos ver se esses valores tendem a algum número. Se você atribuir aqui qualquer valor à frente do zero ou atrás do zero, verá que esses valores não tendem a nenhum número, ou eles avançam ou eles retardam. Então quer dizer que o nosso ponto de acumulação, o nosso derivado, também é um conjunto vazio, porque não tende para nenhum ponto ou para nenhum valor. O ponto isolado. Ponto isolado é aquele valor que está isolado, aquele valor que está sozinho, que não forma assim um conjunto com um outro elemento. E o próprio zero está sozinho no nosso conjunto. Então, sim, o nosso zero será um ponto isolado. A pergunta agora continua e diz: diga se o conjunto é aberto, fechado ou limitado. Nas aulas passadas, nós vimos que o conjunto é aberto se o interior for igual ao conjunto dado. Nosso interior é diferente ao conjunto B. Então, quer dizer que o conjunto é não aberto. Também vimos que o conjunto é fechado se o nosso fecho ou aderente for igual ao conjunto dado. Como o nosso fecho é igual ao conjunto dado, então sim, um conjunto é fechado. O conjunto é limitado. Para o conjunto ser limitado, temos que pensar em dois valores. Um valor positivo e o seu simétrico. Se o conjunto dado estiver dentro desse valor, então sim, o conjunto é limitado. É só você pensar no número 1 e o número menos 1, faz com que o ponto 0 esteja dentro desse conjunto. Então sim, o nosso conjunto é limitado e basta ter um L que é igual a 1.